Olá, tudo bem com você, remanescente? Olha eu aqui para o nosso devocional de hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Mas antes de começar o nosso devocional, eu quero te convidar a visitar o nosso site. Mamãe, papai, tio, professor, visite o site sementinha.simplesite.com e lá você vai encontrar mensagens para os pais, incentivando e mostrando a necessidade dos pais investirem na vida espiritual dos filhos. Também você vai ter esse material, vai ter os vídeos que foram feitos e também vai ter o material para você imprimir e fazer com seus filhos. E também vai ter vídeos eu fazendo com meus filhos, ensinando como você usar o material e fazendo, demonstrando com meus filhos como que eu uso esse material para durante a semana eu continuar, ter uma continuidade na questão de implantar o evangelho nos meus filhos. Então, eu faço uma mensagem semanal e os outros 4 dias posto materiais na página imprimir. E daí você pode ir lá, salvar no seu computador, logo você imprime e cada dia você vai fazer uma atividade com o seu filho. Ou com o seu aluno, ou com o seu sobrinho, seja lá quem você tem para levantar como remanescentes. Porque nós fomos chamados para levantar a próxima geração, para dar continuidade ao Evangelho de Cristo e fazer a evangelização do mundo. Então, sem mais demora, sem mais delonga, vamos começar o nosso devocional de hoje. Sem esquecer, se Deus fala ao seu coração através desse devocional, que você possa estar enviando para o seu amiguinho, para sua amiguinha, ou para alguém que você sabe que precisa, para que essa pessoa também possa estar sendo fortalecida, alimentada através da palavra todos os dias, para que ela possa ter tempo com Deus. Então, agora de verdade, sem mais delongas, vamos começar o nosso devocional. O tema do nosso devocional de hoje é a figura principal do movimento da evangelização. Quem é a figura principal do movimento da evangelização? Nós vamos saber logo, logo. A leitura está no livro de Atos, capítulo 19, o versículo 8. Atos, capítulo 19, o versículo 8. Que diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, vamos saber agora quem é a figura principal. Centrado nos remanescentes, a figura principal sou eu, é você, os futuros remanescentes. Deus realiza um movimento de cura que transmite o evangelho. No tempo de Paulo, estava passando toda aquela questão da religiosidade dos judeus. E aí, Deus usa Paulo para se levantar e esclarecer dentro das sinagogas sobre o reino de Deus. Este movimento elimina as culturas da idolatria das nações. Então, cada época, eu não sei se você tem uma ideia, mas cada época que se desvia o evangelho da centralidade de Cristo, Deus levanta alguém para fazer. O mais recente foi Lutero, né? A igreja se desviou, começou a fazer coisas que não estavam de acordo com a palavra, e Deus levantou Lutero para fazer o movimento desse movimento de evangelismo, onde traz o evangelho para a centralidade em Cristo. É o que chamamos da reforma religiosa. Este movimento de evangelismo é o movimento que Deus está realizando e que vai realizar e vai seguir realizando através dos remanescentes. Que tem como objetivo restaurar o evangelho de Cristo em cada era, em cada geração. Por meio de Moisés, Deus transmitiu o evangelho no deserto aos israelitas que saíram do Egito. Ele estava lá no Egito, tinha ideia de Deus, sabia de Deus, mas não estava vivendo de acordo com aquilo que Deus queria. Então Deus usa Moisés, levanta Moisés para fazer esse evangelismo. Logo depois vem Samuel através do movimento de Mispa. Também Deus usou Eliseu através do movimento de Dotã. E através de Paulo nas sinagogas, que é o versículo que a gente leu hoje. Então, Paulo, ele conhecia a lei, mas ele não conhecia Deus. Então ele perseguia aos evangélicos, né? Os discípulos de Jesus. E aí, no caminho de Damasco, Deus tem um encontro com Paulo
E Paulo automaticamente conhece a Deus e começa a trazer a cura para aquela era de idolatria, onde a lei era idolatria. Eles achavam que a lei estava acima do que Deus tinha feito através de Jesus, porque eles não viam que Jesus teria que ter vindo da maneira que Jesus veio. Então, por causa do entendimento deles da lei, que Jesus era rei, a forma eles esperavam que Jesus viesse de uma outra forma. E aí, por causa da lei, ele estava ignorando o que a palavra fala. E hoje, na nossa era, por causa do sucesso, por causa da prosperidade financeira, muitas pessoas têm tirado a centralidade de Cristo do Evangelho e nós não estamos podendo dar continuidade a esse Evangelho puro de uma maneira que avance rápido. Por isso que Deus chamou a mim e a você para levantar esses remanescentes e dar continuidade a esse Evangelho puro com a centralidade em Cristo. A aliança que é incutida desde a infância nunca desaparecerá. Então, se você, pai, incutir essa aliança de Deus nos seus filhos, ela não vai desaparecer. Como também você, jovem, você remanescente, incutir essa aliança de Deus ou começar a incutir hoje na sua vida, ela não vai desaparecer. Mesmo agora, Deus quer que estabeleçamos centros de treinamentos. Esses centros de treinamento são lugares estabelecidos em todos os lugares do mundo para garantir o evangelho, a continuidade, para garantir que através do evangelho se continue treinando a próxima geração. O que quer dizer? Esse centro de treinamento tem que ser especializado para trazer a nova geração, para ajudar essa geração a entender a palavra, para receber cura, para receber treinamento, para que no futuro essa nova geração que nós temos a responsabilidade hoje de treinar, seja aqueles que vai estar dando continuidade à pregação do evangelho genuíno de Cristo. Você deve orar para que Deus levante sistemas como o centro de treinamento para remanescentes. E esses sistemas vai salvar esses remanescentes e esses remanescentes vão ser usados por Deus para salvar o mundo, para salvar todas as nações, para salvar todas as nações do mundo, começando da sua própria nação. Futuramente, o que acontece? Como daremos continuidade à evangelização mundial? Através dos remanescentes. E o que precisamos fazer? Preparar esses remanescentes para que eles já sejam testemunha de Cristo no momento que eles vão às nações e ali eles possam estar fortalecidos e não ser atingidos pela cultura, mas eles não serem influenciados pela cultura, mas eles influenciarem a cultura e eles serem estabelecidos como aqueles que vão mudar, remanescente elites, que vai mudar a cultura, que vai mudar o curso da cultura musical, o curso da cultura teatral e assim sucessivamente. Para que o evangelho possa ser transmitido, é necessário que sejamos treinados para isso e treinados dentro do entendimento correto da palavra. Deus espera que aqueles que possuem o evangelho se levante para salvar outras gerações. A partir de hoje, tome posse do movimento do Centro de Treinamento para Remanescentes e ore para transmitir, para retransmitir o evangelho à próxima geração. No final, você verá a evidência de salvar todas as nações do mundo, que é o desejo de Deus, que o evangelho seja pregado a todas as nações e aí virá o fim. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia na tua presença, agradecer pela salvação em Cristo Jesus e te agradecer porque o Senhor nos levantou com o entendimento correto do evangelho, o evangelho puro, simples, centrado em Cristo, para que nós possamos treinar a próxima geração que dará continuidade, porque o Senhor nos chamou como remanescentes e tem chamado essa nova geração também como remanescentes, aquele que dará continuidade, que assim como o Senhor usou a vida de Paulo, a vida de Samuel, a vida de Moisés, usa as nossas vidas para louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus o Cristo nós oramos e agradecemos. Amém.